Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja o gráfico a seguir da função f. A alternativa que melhor representa a sua forma reduzida é... Bom, então ele me dá a disposição gráfica, né, de uma função, me dá um gráfico e pede que eu identifique nas alternativas qual delas que melhor representa ou que melhor define esse gráfico. Observa que esse gráfico ele está sendo descrito por uma reta. Então até vou destacar aqui, ó. Eu tenho desde esse ponto aqui até este outro aqui. Daí a reta. Então essa é o gráfico da função. É uma reta, uma função, portanto, do primeiro grau, né? Já que é uma reta. Então essa função vai ser do tipo f de x igual a x mais b, que é justamente todos os modelos que eu tenho nas alternativas aqui, ó. O a é menos 4/5 e o b é 12, o a é menos 3/4 e o b é menos 9, o a aqui é menos 3/8, aqui o b não tem, né? O b é 0, termo independente. Aqui eu tenho o a igual a 5, o b igual a menos 15, o a igual a 13 e o b igual a 8. Ok. Então eu preciso identificar qual dessas leis melhor identifica o gráfico. Então, como eu não tenho valores nenhum aí sobre essas retas orientadoras aí do sistema cartesiano, reta x e reta y, eu preciso avaliar quanto ao aspecto, quanto à disposição dessa reta. E para fazer isso, eu criei uma outra lâmina aqui que vai, de certa maneira, introduzir um resumo teórico para essa questão, para a questão ficar mais completa, né, e ser mais aproveitada nos teus estudos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui várias retas que representam, portanto, a função, como eu te falei, no modelo básico ou no modelo geral ax mais b. E aqui diz aspectos gráficos relacionados aos sinais dos coeficientes, sinais do a e do b. Então, esta reta que está subindo, ele tem um a positivo. E essa reta que está descendo tem um a negativo. Então, eu já vou colocar para ti assim. Quando o coeficiente do x, o a, for maior que zero, for positivo, significa que a função é crescente e a reta vai subir. A reta sobe. Quando o a for negativo, quando o a for menor que zero, antes do x é negativo, eu sei que a função é dita decrescente e a reta vai ser descendente, é uma reta que desce. O a não pode ser zero, né? Porque se o a for zero, elimina o x, e aí eu perco a condição de função do primeiro grau. Então, o a só pode ser positivo ou negativo. E quanto ao b? Bom, se o b for maior que zero, se o b for positivo, a reta vai cortar o y em cima. Então, observa que o a indica se a reta sobe, se a reta desce, e o b indica o lugar do corte no y. Então, se o b é maior que zero, corta o eixo y na parte de cima, corta o y acima. Se o b for igual a zero, não corta nem acima nem abaixo. Então, passa na origem. A reta passa bem no meio do y, passa na origem do sistema cartesiano. Na origem. E quando o b for menor que zero, quando o b for negativo, o corte no y, então lá corta o y na parte de baixo, corta o y abaixo, na parte negativa do y. Então essas são as referências. Então aí ficou fácil, ó. Essa reta subindo, eu tenho aqui a positivo, a é maior que zero, e está cortando o y aqui nesse ponto, que é um ponto positivo, na parte de cima, o b também é maior que zero. Então, um exemplo para essa função seria f de x igual a 3x mais 8, por exemplo, os dois positivos. Nessa outra função aqui de baixo, a reta também está subindo, né? Olha só, está vindo nessa direção, a reta também está subindo. Então, eu também sei que aqui o a é maior que zero, o a é positivo. Mas o corte no y é feito na parte de baixo, então eu sei que o b é menor que zero, o b é negativo.
Então, um exemplo para essa função seria, vou usar os mesmos valores lá, f de x igual, o a é positivo, 3x positivo, e aqui menos 8 corte no y negativo. Nessa função aqui, a reta está descendo. Ó. Se a reta está descendo, eu sei que o a é negativo. A é menor que zero. E o corte no y é na parte de cima. Então, o b é positivo. O b é maior que zero. O b é positivo. Um exemplo para isso seria o a negativo. Então, seria f de x igual menos 3x. E o b positivo, mais 8. Essa outra reta está descendo aqui de novo. Descendo. Então, o a mais uma vez é negativo. Então, aqui eu tenho um a menor que zero. O a é negativo. E o corte no y na parte de baixo faz com que o b também seja negativo. E aí eu tenho, por exemplo, uma função, vou colocar aqui abaixo, f de x igual a menos 3x menos 8. Essa outra aqui, observa que a reta está subindo. Ó. A reta está subindo, portanto, o a é positivo. Então, aqui o a é maior que zero, a é positivo. E o b, o corte no y não está sendo feito nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Está passando bem no meio, ou seja, está passando na origem. Isso é característica da função que tem b igual a zero, termo independente igual a zero. Isso é extensivo, inclusive, para qualquer função polinomial. Sempre que não tem termo independente, sempre que não tem um número sozinho na lei da função polinomial, o gráfico vai passar na origem. Tá? Isso não é exclusivo da função do primeiro grau, isso serve para qualquer função. Então, eu sei que passa na origem, e um exemplo para esse gráfico poderia ser f de x igual a 3x. Né? O 3 aqui positivo, porque a reta está subindo. Da mesma forma aqui, eu tenho uma reta passando na origem, só que descendo. Então, o b também será zero, só que o a agora é negativo. Então, o a é menor que zero, o a é negativo, e o b é igual a zero, ou seja, não tem o termo independente. E uma lei para esse exemplo, para essa função, f de x igual a menos 3x. Então, eu tenho um resumo da influência, né, dos sinais do a e do b na disposição gráfica da reta. E aí agora eu volto para a questão. O que eu tenho nessa questão aqui? Eu tenho a reta descendo. Se a reta está descendo, o que eu sei? Eu sei que o a... Vou colocar para cá. Ó. Eu sei que o a... Deixa eu desfazer aqui. O a é menor que zero, portanto, o a tem sinal negativo. E o corte no eixo y está sendo feito na parte de cima aqui. Ó. Então, o b... ele é maior que zero, ele é positivo. Então, eu identifico aí nas alternativas qual é a lei que tem um a negativo e um b positivo. Aqui a positivo, aqui eu tenho um a negativo, mas o b igual a zero não pode. Aqui eu tenho um a negativo, ó, a reta desce, mas o b também é negativo, não pode. E a letra E eu tenho um a negativo, menos 4/5, e um b positivo, mais 12. Então, essa letra E é a letra que estabelece a relação. Bom, aproveitando ainda essa lâmina para complementar este vídeo, já que eu sei que esta aqui é a função que melhor representa o gráfico, eu posso inclusive descobrir quem é esse valor aqui, corte no eixo y, e posso descobrir também esse valor, que é o corte no eixo x. Esse corte no eixo x ele é chamado de raiz da função. Isso para qualquer função. E esse corte no y em funções polinomiais sempre se refere ao termo independente, ao número sozinho. Bom, então ficou fácil, né? Significa que o número sozinho aqui é o 12, então o corte no y é 12. Eu já sei que aqui, ó, eu tenho 12. Esse ponto é o 12. E aqui é a raiz. Raiz é o corte no eixo x. E para eu descobrir a raiz, eu sempre faço y igual a zero, ou f de x igual a zero. Na prática, o que significa isso? Eu pego a lei da função e estabeleço igualdade a zero. Menos 4x
sobre 5, tá? Isso é a mesma coisa que menos 4 quintos de x, tá? Menos 4 quintos de x ou menos 4x sobre 5 é a mesma coisa. Então, menos 4x sobre 5 mais 12 e eu igualo a zero. E vou calcular o valor do x. O valor do x aqui será a raiz. Menos 4x sobre 5, joga para cá na falsa passagem, igual a menos 12. Esse 5 na falsa passagem vai multiplicando, eu tenho menos 4x igual a menos 60. E aí eu tenho que x é igual a menos 60 divide por menos 4. Na falsa passagem, né? Daí não troca o sinal ali daquele 4. E o x é igual, menos com menos dá mais, 60 por 4 dá 15. E aí eu tenho 15 é o corte no eixo x, o 15 é a raiz dessa função. Então esse ponto aqui é o 15. Então corta o y no 12 e corta o x no 15. Ok? Então analisamos a questão de forma bastante ampla, né? Bastante completa. Eu espero que esta resolução contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita mais uma vez e até a próxima.